Sejam todos bem-vindos à nossa página. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Estou feliz por estar de volta e de poder partilhar a santa palavra de Deus com todos vocês. O nosso tema de hoje é crer na palavra de Deus. Irmãos, vamos para o livro de 1 de João 5, de 14 a 15. Eu leio a palavra do Senhor. Temos junto nele esta confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos as coisas que lhe temos pedido. Amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina. Se nós pedimos algo a Deus segundo a nossa carne, ele não nos ouve. É claro que ele nos escuta. Ele ouve tudo. Mas ele não nos ouve no sentido de nos atender. Amém. Irmão, tu podes falar com alguém que te olhe, mas não te escuta de verdade. Então, se queres realmente que Deus te ouça, tens de orar segundo a sua vontade. Isso significa que devemos nos esforçar a buscar e a conhecer a sua palavra. Amém. Meus irmãos, aqui está a chave. Porque muitos querem possuir a coisa fisicamente. Ver e para depois agradecer a Deus. Mas aqui nesta palavra aprendemos que tu possuis a coisa. Antes de lhe ter, tu pedes algo. E se for segundo a sua vontade, não precisas de esperar ver fisicamente. Tu já possuis no momento em que pedes. Amém. Então, meus irmãos, é preciso agradecer antes de ver a coisa. Porque tu já possuis. Amém. Vamos para o livro de João 4, 45 a 56. Não vamos ler. Eu peço aos irmãos para lerem lá em casa. Passamos para a explicação. Então, Jesus já tinha feito um milagre em Canaã. Nós todos conhecemos o milagre na qual ele transformou água em vinho. Este é o primeiro milagre de Jesus. E depois desse milagre, muitos começaram a crer. Então Jesus volta para Canaã e ali ele encontra-se com um oficial do rei, cujo o seu filho estava muito doente. Tendo ouvido que Jesus tinha voltado ou tinha vindo da Judeia, ele foi até ele e pediu que ele descesse e curasse o seu filho. Ele estava desesperado. Mas dentro deste homem havia fé. Porque ele sabia o que Jesus tinha feito em Canaã. Ele sabia que Jesus podia transformar água em vinho. Então ele acreditava no poder do milagre. Ele foi suplicar a Jesus. Deixou o filho doente em casa e foi até Jesus.
Ele, quando encontrou Jesus, disse: meu filho está prestes a morrer. Jesus lhe respondeu: se não virdes sinais ou prodígio, não quereis. O oficial do rei disse: Senhor, desça antes que meu filho morra. Ele queria que Jesus mudasse de direção e que fosse até a sua casa. Jesus lhe disse: vai, que o teu filho vive. Mas naquele momento não havia nenhum sinal disto, porque o filho não estava junto do pai. Mas mesmo assim, Jesus disse: o seu filho vive. E o texto continua. Meus irmãos, este homem creu na palavra que Jesus lhe disse. Este é um milagre, crer na palavra de Deus. Ele ouviu a palavra de Deus e creu na palavra de Deus. Ele ainda não tinha visto, mas creu. Isto é a confiança na oração. Isto é crer na palavra de Deus. Isto é ter confiança na palavra de Deus. Meus irmãos, este senhor, este pai, creu e foi embora. Durante o caminho, ele encontrou-se com seus servos e lhe deram uma boa notícia. O seu filho vive. Mas aqui já não era mais questão de fé, mas sim realidade. Então ele perguntou: a que hora é que ele melhorou? Porque ele queria verificar se foi a mesma hora que Jesus falou. E eles responderam: ontem, às 7ª, isto é, às 13 horas. E o pai reconheceu que tinha sido exatamente naquela hora que Jesus lhe disse: o seu filho vive. E ele creu, ele e toda a sua casa. Meus irmãos, ele queria verificar para testemunhar. E quando os seus servos lhe disseram que ele estava vivo, ele já acreditava. Amém. Meus irmãos, quando você vai orar, não importa qual é o teu pedido, não importa se o teu pedido é uma doença, trabalho, libertação, ou qualquer coisa que você peça. Porque a palavra de Deus diz: peçam e vocês receberão. Amém. E quando você pede, existe uma condição. E qual é essa condição? A condição é: o teu pedido está de acordo com a palavra de Deus? Esta é a pergunta que você precisa de fazer antes de orar. Você não deve se concentrar pura e simplesmente naquilo que você quer. Você pode querer algo que não esteja na vontade de Deus. Mas quando você sabe e tem a certeza que o teu pedido de oração está dentro da vontade de Deus, você já tem a certeza que Ele te ouve. Amém. Então,
Deus te dá a sua palavra antes da realização da coisa. Amém. Vamos para o livro de Marcos. Marcos 11, 24. Eu leio a palavra do Senhor. Por isto vos digo, tudo o que pedirdes em oração, credes que já o recebeste. E assim será. Amém. Então, a palavra de Deus nos mostra, nos ensina que nós, quando pedimos a coisa, temos que crer que já o recebemos. Amém. Mas os seres humanos querem pedir e querem ver primeiro. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus você crê agora e verá depois. Amém. Meus irmãos, o oficial do rei, quando lhe disseram que o seu filho estava curado, ele não ficou surpreendido. Aqueles que têm fé não se surpreendem. Quando Deus promete, Ele tem a capacidade de cumprir. Amém. Meus irmãos, quando você sabe que o que pedes está na vontade de Deus, não desista, persista. Se for necessário, jejue. Mas não jejue apenas por jejuar. Jejue dentro da vontade de Deus. Amém. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus vela com a sua palavra para o cumprir. Quando Ele fala, Ele executa. A palavra de Deus não volta vazia. Ela se cumpre. Amém, amém, amém. Meus irmãos, aqui nós terminamos com o nosso tema. Que Deus abençoe a sua palavra.